Vamos lá. Uma Musume, o maravilhoso mundo das garotas cavalos. Cavalos! Ah, cavalos. Vamos. 受信周囲にトレーナー反応あり Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Que? Um dos vícios Aliás, mais tem que... aleatórios. Porra, eu só vi... Eu tenho certeza que eu só vi um Reels desse bagulho, mano. Que é pra... É um site de efeito sonoro japonês, porra. Meu Deus, aonde que eu deixei essa bosta? Que adquiri no ano de 2025 não poderia ser outro senão. Pois é, a franquia de Garotas Cavalo. E é um codinome bem simples, né? Uma de cavalo e Musume de garota. O que acontece é que a timeline de qualquer rede social que eu abria tava sendo bombardeada com o Good Chip. Que é simplesmente aí, né? Uma das garotas cavalos que é adepta à resenha. Acho que é nítido que pelos meus vídeos de Azumanga Daioh e Keion, todo mundo aqui já sabe de como eu gosto de animes abobalhados. E na primeira vez que eu ouvi falar Aliás, de uma... eu não assisti o anime de Musume. Só assisti o Pretty Derby e só a primeira parte. Musume, eu não dava muita moral pra franquia não, mano. É esse jogo Pretty gacha Derby aí não, que... porra. O... Princess alguma coisa. Aquele lá da guria... Da Guri Cap, porra. Da Guri. Então, de Assisti esse garota anime. cavalo de anime baseado em cavalos de corrida da vida real. Olha que brisa, cara. E nessa altura do campeonato, até meus amigos já tava todo viciado. Eu me Mambo. sentia pica aquele clipe musical que Aí o virou professor sempre Nintendo coloca 3DS. na escola. Só que aí eu fui dar uma simples tentativa e... Porra. Pera aí, Eu joga me da apa- Steam. Então ele tá jogando aquele bagulho lá 2D de sprite. Puta que pariu. apaixonei completamente. Ou da Steam é do mobile. A franquia não é meramente garotas fofas com traços equinos em Eu sua acredito aparência que e esse seus maluco trajes de... que fazia parte da comunidade de AC, não é não? Certeza que esse maluco que com esse tipo de edição ele fazia parte da comunidade de AC ou ele fazia vídeos lá em 2018. Certeza. corridas pra vender boneca. Quer dizer, às vezes sim. Mas o cuidado que a nossa patroa tem com essa franquia é sensacional, cara. Mais do que merecido ter ganhado a categoria de melhor jogo mobile do The Game Awards. Vencemos, porra! Os eventos do modo história ou do próprio anime e as personalidades das Umas Musumes puramente refletem como são os cavalos na vida real. Tirando um exemplo da mais clássica, né, que é a própria Gold Ship. Que quem não conhece tá sem Aliás, internet. Ela eles fazem de todos os cavalos serem mulher, que nem Fate. Todos os cavalos ser mulher. é conhecida por ser muito Garotos da cavalos. biruta. Olha o Gold Chip na vida real, todo bobinho, correndo atrás de uma borboleta. Agora olha ele puto porque tá tocando uma sirene de bombeiro. O cavalo na vida real não tava nem aí pra nada, mano. O bicho só corria quando sentia vontade, ia lá fazer umas caretas assim, bem estranhas, eu diria. E se aposentou sem nem mesmo ter levado uma corrida a sério. Ela é a única uma Musume que te dá uma bicuda quando tu vence uma corrida em primeiro. Ela dominava categorias de longas distâncias quando queria, né? Até porque veio da família de cavalos Mediro, porque canonicamente, parece que eu tô falando de Dragon Ball, ela é neta da Mediro McQueen da vida real. Olha só essa corrida da... 天皇賞 Esse desgraçado tava em último. Ele simplesmente pensa, nah, I win. E ultrapassar todos que estavam ali. E ao contrário de muitos cavalos que se aposentam por terem passado de seu auge, como a Akita Sun Black, com o Good Chip, ele foi melhor depois que ele se aposentou. Reforçando, né, que ele só não corria bem porque não tava afim mesmo. Quem aí não conhece a enfadonha história de que na corrida do Takarazuka Kinen, ele fez os japoneses perderem 12 bilhões de ienes em apostas. Ele era o favorito Caralho. da corrida porque já tinha ganhado 2 vezes seguidas. E ao invés de sair logo da baliza, ele ficou tretando com um cavalo do lado. Isso é representado no OVA BNW Notikai, que tem a Gold Chip farmando aura que nem o Michael Jackson. A sigla BNW faz menção ao trio Parada Dura, Biwa Hayahide, Narita Taishin e a Winning Ticket, Gosto que muito dos dominaram a designs das roupinhas que elas usam lá, os vestidos, é muito legal. O anime das filhas do Carniço, meu Deus. tríplice coroa clássica da época em que Mas como correram assim? Gold Foi o Chip só Carniço que deu a luz então nessa porra, mano? E falar em mama cavalos. Homens. não é a minha favorita porque existe a milagrosa... Tokai. Eu amo pagar imposto. 2050 impostos diferentes pra eu pagar. Kaiteiyo. Sim, a garota cavalo que samba e dança. É ela mesma que canta aquela música clássica que é a... E eu confesso, eu chorei Cara, esse uma vídeo Musume. Mas é porque assim, a trama 2018, na moral, mano. Gostava dessa época, mano. Acho que foi a época que mais fui feliz e não sabia.
Uma sobre ela na segunda temporada, cuja temporada ela é a protagonista, é sobre o objetivo de vencer a Tríplice Coroa, que consiste em vencer as 3 maiores corridas do Japão, o Satsuki Show, o Japan Derby e o Kikasho. Assim como ela viu Simbori Rudolph, o Imperador, vencer essas corridas estando invicta, que na vida real ela é pai de Tokai Teiyo. Ela vence os 2 primeiros estando invicta, e quando era pra acontecer a Kikasho, ela sofre uma fratura, eliminando quaisquer que fossem as possibilidades dela alcançar o seu sonho. E é um drama desgraçado de triste essa temporada. Particularmente, o meu tipo de personagem favorito é aquele que não se dá por vencido pelas adversidades, sendo o grande vencedor aquele que se levanta sempre que cai, tipo o Joe Yabuki de Ashita no Joe, ou sei lá, o Rock Balboa. E Tokai Teiyo havia ficado 364 dias sem correr, por ser um cavalo muito propenso a ter uma série de lesões, ficando esses dias apenas se recuperando. E mesmo assim, na corrida do Ari Magnen, que são os cavalos indicados por votação popular, ela ainda assim foi classificada, só pra ter uma noção do impacto que esse cavalo teve. E em uma narrativa que demonstra todo o seu suor, lágrimas, esforço, desafiando todas as chances possíveis, inclusive os médicos, em uma última arrancada, Tokai Teiyo vence o Ari Magnen. O milagre havia acontecido. Tokai Teiyo havia vencido a Hayahide, a favorita daquele ano, protagonizando o que é um dos momentos mais emocionantes do turf japonês. Aliás, é incrível como essas merda de gravação aqui, ele tem direito autoral, tá? Certeza que tem direito autoral nessas porra, mano. Na moral, doido. Maldito japonês. Eu vou ter que sair da Tokai Teiyo, senão eu vou chorar de novo. E o fato dos cavalos terem sido antropomorficados em garotas de anime pode ser estranho, esquisito, o pessoal pode pensar coisa estranha, mas acredito que é somente um capricho dos criadores que são realmente fãs Não, cara, adeptos. é pra vender. Pra vender figure, pra ter apelo visual, pra ter o moe. Tem um nicho disso aí. Das corridas, porque é curioso levar em consideração que tudo nesta franquia é baseado em eventos reais, já que no universo fictício de Uma Musume não existem cavalos, senão as garotas cavalo. A Estátua da Liberdade é uma Musume, inclusive segurando uma cenoura na mão. Existem até mesmo Uma Musumes egípcias que são presentes nesses hieróglifos, e até as estátuas de Moai são Uma Musume, que inclusive também existem placas de sinalização para Uma Musumes. Então se você estiver perambulando por aí, toma cuidado pra uma Burikep não atropelar você. Por mais bizarro E que ali, possa essas ser, porra tem a mesma força de um cavalo, então. elas são reencarnações dos Entendi. cavalos da vida real. Agora, imagina aí se existisse a Uma Musume filho da p***. Teve um amigo meu que desenhou, olha aí como é que ficou. Então tais eventos servem de inspiração, por mais trágicos que possam ser. Então quem jogou Red Dead tá ligado como é que a depressão te atinge. Uma das Uma Musume, Silence Suzuka, é uma das garotas cavalo mais dedicadas, sendo ela uma frontrunner, que são aquelas que mantêm a liderança na corrida desde o início. Seu talento era notável. Houve uma corrida em que Silence Suzuka estava disputando a corrida da Tenno Show de outono de 98 e estava fazendo como sempre, né, uma performance incrível. Mas de repente começou a cambalear estranhamente durante a corrida e o apresentador até comenta: há algo de errado com Silence Suzuka. Sendo um cavalo frontrunner, que são aqueles que assumem a liderança, fica ainda mais tenso quando ela começa a ser ultrapassado cavalo após cavalo. Aquilo era uma fratura na pata dianteira esquerda e mesmo com a lesão, a sua velocidade diminui calmamente para as laterais da corrida para não derrubar o jockey. E o Takatake, que tem uma carreira notável. E bom, aquela fratura foi dada como irreparável. Acontece que Silence Suzuka foi tão rápido que o corpo não conseguiu acompanhar o seu impulso. E naquele mesmo dia, a morte indolor, ou seja, eutanásia, teve de ser submetida para que não pudesse prolongar o seu sofrimento. Os últimos Carai, que momentos do bosta. cavalo foram na pista de turf. Descanse em paz, Silence Suzuka. Aliás, sim, Olha, deixa quieto. Vai ser uma próxima oportunidade. Mas eutanásia é isso aí. Pode. O cavalo já não pode correr mais, é Vasco, bicho. Beleza. Quando a carreira de uma Musume termina, ou se simplesmente não há mais nada para contar, a obra as coloca na Dream Trophy Series, que é um jeito sublime de informar que as umas que se aposentaram vão disputarem uma liga hipotética, que nem aconteceu com a minha Liga Gold e Good hipotética. Chip na terceira temporada. Ai meu Deus. Vale lembrar que foi na Tenno Show de outono do ano seguinte que, ironicamente, Special Week, na vida real irmão de Silence Suzuka, venceu a corrida por ela. A mãe dela morreu logo após o seu nascimento, por isso que ela tem uma mãe bem lésbica no anime. E acabou que Special Week se Hein? tornou o rosto da franquia e eu nem sei se isso foi proposital, porque na época a imagem do cavalo simbolizou a renascença das corridas de cavalo no Japão. Ele venceu uma das Da hora. corridas de maior prestígio, que é a Japan Cup, em uma época em que os cavalos estrangeiros dominavam o cenário das corridas. E esse cavalo comia pra porra, mas não mais que Ah! o Kuricap, o monstro cinzento. O Kuricap, na verdade, era um cavalo fracote. Não conseguia nem ficar em pé direito. Tiveram que dar muita comida pra ele. Tipo nós, em 2014, dando comida pros dragões do Dragon City. Esse bicho simplesmente comia 14 litros de ração de uma vez só. E quando terminava as refeições, ele ainda ia comer grama. E aproveitar que eu tô falando de comida, eles até tiveram uma collab com o KFC. Olha essa Good Chip, cara. Pelo amor de Deus. O Kuricap, ele ficou famoso justamente por essas características de um cavalo que não possuía uma linhagem sanguínea conhecida, que através da perseverança provaria que o esforço poderia vencer sim o talento
talento inato. Alguns de seus rivais nítidos eram Super Creek e Tamamo Cross, também conhecida como Relâmpago Branco. Olha como essa menina fama aura. E são desde coisas notórias e sutis, mas que mostram esse capricho dos criadores. A dança da Teiyo, Silence Suzuki cantando em círculos, que é um costume que o Cavalo Real tinha. A O rivalidade... que vocês acham de eu pegar pra assistir o Uma Musume, o Pretty Derby, o anime? O que vocês acham? Ou eu assisto lá o da Guri Cap? Quase que eu não terminei. Eu não terminei. Eu parei lá no episódio 12, 13. entre a Vodka e a Scarlet, sim, o nome dela é Vodka, o pai dela na vida real se chamava Tanino Ginland, enquanto a mãe, Tanino Sister. Tanino é uma substância presente no vinho, enquanto Ginland é um coquetel. E a bebida vodka, sendo um destilado puro, colocaram este nome para simbolizar que a égua poderia ser tão marcante quanto o pai. Ou mesmo detalhes da Nanita Bryan, que é irmã da Raya Hide, que tem um band-aid no seu design. Mas por quê? Na vida real, na verdade, ela era muito medrosa. Houve uma sessão de treino onde ela até derrubou o jockey porque se assustou com a poça de água no chão. Daí puseram um equipamento na frente dos olhos chamado Shadow Roll, que servia para que o cavalo focasse na frente e não no que estava ao seu redor. E após isso, ela ficou conhecida como o monstro do Shadow Roll, vencendo facilmente as corridas quando utilizava esse acessório como se fosse um amuleto. Se você notar, a Gold Chip utiliza uma espécie de discos ao redor para onde ficam as rédeas, que são chamados blinkers, fica tampar a visão do cavalo. anteparos, antores, etc. Cujo propósito é a de ajudá-lo na concentração e evitar distrações, visto que a Gold Chip tem uma personalidade hiperativa. Mas no design da Gold Chip em si, isso é reforçado mais com uma estética visual. Mas não é somente de cavalos foda que vive uma Musume. Entre os mais brabos, como o Griketo ou o próprio símbolo do Tofu, o Imperador, temos também a bênção que é a Harurara, que em 113 partidas de sua carreira ela venceu nenhuma. Mas por que ela é tão famosa se tem esse recorde enfadonho? Porque mesmo perdendo sempre, ela continuava correndo, mesmo após a sua gigante sequência de derrotas, o que provava um símbolo de persistência e otimismo apesar das adversidades, que refletia e inspirava um estilo de vida resiliente para algumas pessoas. Só pra tu ter uma noção, ela tem os piores stats no jogo de Uma Musume. Ela é literalmente feita pra perder e apesar de tantas corridas, ela mantinha uma boa saúde até os últimos dias de sua vida. Apesar de tudo, para mim, ela ainda é uma vencedora. Descanse em paz, Harurara. Droga. Todo mundo foi fascado já, mano? Acompanhando a Harurara, podemos falar da Rice Shower, que é simplesmente o Guts das garotas cavalo. Neta da Maruzensky, retratada como uma Musume azarada em contrapartida do seu nome, Chuva de Arroz, que remeteria a um costume para espalhar sorte arremessando arroz. Mas este cavalo teve uma performance decente e o troféu dele era simplesmente roubar a vitória das favoritas da época. Tipo contra a Mihono Bourbon ou atrapalhando a Megane McQueen de ganhar 3 vitórias consecutivas no Tenosho, ficando simplesmente conhecido como o Assassino Negro, como se fosse um vilão da história. Ele já estava para parar de competir, mas foi recebendo até que uma quantia considerável de fãs e a associação não quis que ele se aposentasse. E daí foi voltado para correr no Takarazuka Ginen de 95, que infelizmente durante a corrida acabou sofrendo da mesma fratura que a Silence Suzuka havia sofrido. E talvez até mais trágico, já que algumas narrativas de fãs e repórteres sugerem que Rice Shower, porra. Mesmo ao estatelar-se, caiu diagonalmente para trás, ao invés de para frente, evitando esmagar o jockey, sacrificando sua pata esquerda e criando uma fratura exposta, o que muitas vezes foi descrito como o último ato de cuidado por parte do cavalo. Teve que ser eutanasiado na própria pista. O próprio jockey, o Hitoshi Matoba, ficou até seus últimos momentos e desabou de chorar por conta da morte do cavalo. Rice Shower havia nos deixado com somente 6 anos de idade. Foda. Mano, é um vídeo no top sobre a Lindsay. Como assim, cara? Você já deve ter visto essa canção aí. Quem canta isso é a Matikani Tannhauser. Ele não foi um cavalo tão bom, visto que nunca conseguiu vencer uma G1, que é a corrida de maior prestígio, porque esse bicho pegava tanta doença que começaram a chamar ele de a Lorde de Departamento de Doenças. Cê é louco, Covid-26. Teve até uma corrida da G1 que ele ia participar, mas seu nariz do nada começou a sangrar. Por isso que no anime ela tá sempre assim, sendo muito azarada. E Mambo, cara, a música original é muito velha, mas por sinal é bem divertida. Mambo Fest. Discord, sim. Tá, eu já falei sobre a franquia, mas e sobre o jogo? O jogo é tudo baseado em gacha, então vai ter hora que você vai ter que apostar até sua alma. Eu subo a aposta. Você vai ter que gastar no jogo! Apostando a alma da minha Tem mãe. aqueles sistemas de banner de personagem, das cartas de suporte que são as mais importantes, e eu ouso dizer que é um dos jogos mais complexos que eu já joguei, papo reto. Não que eu tenha jogado muita coisa, mas até o diabo treme jogando isso aí. No básico do básico, nele o seu objetivo é treinar as suas umas para que elas atinjam metas nas carreiras delas, levando em consideração que todas elas têm um estilo de corrida diferente, pista de turf e pista de dirt. Umas end closers são aquelas umas que ficam até o finalzinho ali, recuadas e farmando aura, guardando estamina para poder arrancar, como a própria Gold Chip ou a Narita Taishin. As umas late surge... A versão de
e PC é diferente. São aquelas que ficam ali no meio do dedo do gritaria e da muvuca. Saindo um pouco mais cedo que as End Closer, tais como a Special Week e a Vodka. As Space Chasers são aquelas que ficam atrás das líderes, só esperando o momento certo para molgar todo mundo ali. Como a El Condor Passa e a Tokai Teiyo. E tem as Frontrunners, que como já falei, são as que ficam no início ao fim na liderança do pelotão, como a Sai Suzuka, Mayano Top Gun ou a própria Mihono Purple. Mas isso não é regra para todas, depende muito da aptidão da Momusme. Tipo a Tamamo Cross, que pode correr 3 estilos diferentes. Eu não vou entrar muito no mérito do jogo porque é um TCC pra explicar isso aqui, mas é basicamente você atingindo esses status e acumular skill points para pegar skills para suas umas, construindo elas apropriadamente para PVP ou alguns eventos do jogo. Tem até como você montar uma árvore genealógica para herdar os atributos das suas umas. É basicamente a fábrica de cola. Bom, essas daqui são as minhas umas. Eu parei de jogar faz meses já, porque eu já enjoei um pouco do jogo, porque jogo gacha requer muito tempo livre, eu só tava entrando pra fazer login mesmo. Eu nunca peguei nenhuma Musume Rank S, o meu máximo é A+, porque esse jogo me odeia. Meu time é esse daí, né, só tem as abestadas, não dá pra ver meu rank ali em cima. Atualmente eu não sei se isso daqui é alto ou baixo, eu realmente parei de jogar. E o banner das cartas e das personagens fica aqui em Scout. E tem da hora ter os bagulhos de historinha aqui no joguinho. Então, historinha e fazer a interação com outros personagens, entre elas. O importante mesmo é você tacar em carta, porque, por exemplo, hipotético. Porque, sei lá, uma Harurara da vida com uma build boa consegue bater de frente com uma Sigururu. Só um exemplo figurativo, elas correm em pistas diferentes. Essas daqui são as minhas cartas, não tem nada muito impressionante. Tipo, eu tenho a melhor carta do jogo, a daqui também, mas ela não é upada, então eu nem usava direito. E é isso, eu não vou mostrar muito do jogo porque é bem complexo para que eu possa explicar em um só vídeo. Eu recomendo buscarem no Reddit, principalmente as wikis do jogo, eu não tô jogando mais. Mas quem quiser me adicionar, tá aí ó, meu IT, KK. E aí, tropa. Alguns canais BR bem da hora de conteúdo relacionado. Sim, eu encontrei a Dejúlia aqui na Anime Friends. Eu ia chamar ela pra fazer uma entrevista no bagulho, mas tipo, eu tava meio pá das ideias, não fui lá e fiz não. Que pá das ideias. Não com ela, porra, por causa do evento, sim, por causa do dia. Não tirei tanta foto quanto eu queria. Não foi o que eu esperava nesse dia, não foi. Nada, é o da Julia Cosplay, o Musume BR também, o pai da desinformação. E também tem o do Cacau Atrocidades, que é bem divertido também. Para começar na franquia, é basicamente as 3 primeiras temporadas. A primeira focada na Special Week, Silence Suzuka. A segunda sobre a Tokai Teiyo e a Major McQueen. E a terceira, que é da Kita Sun Black e a Satono Diamond. Você pode ver as 2 temporadas de Cinderella Grey antes, se quiser, não tem problema. Isso, Cinderella Grey, esse aqui que eu tenho que assistir. Que Princess, porra, é Cinderella Grey. Só assisti os 12, 13 episódios primeiro. Você pode ver as 2 temporadas de Cinderella Grey antes, se quiser, não tem problema. Que são as temporadas do Monstro Cinzento, Ogre e Cap. Por enquanto não tem a terceira, então você pode seguir pelo mangá. E o mangá é meio estranho, mano, dos bagulho que eu vi. Que porra é essa? Opcionalmente, você pode ver o Mayon e o Mayuro, que são os 2 animes curtas de comédia. Eu recomendo porque são bem engraçados e dá destaque a outras umas que não aparecem tanto no elenco principal. E daí você deve ver os filmes Road to the Top, que foca no trio Narita Top Road, a de Mari Vega e após ele vem o belíssimo Peak Fiction da franquia, papo esse eu tiro meu chapéu. Beginning of a New Era conta a história de Jungle Pocket, que inspirada por sua sênior Fuji Kiseki busca superar seus próprios limites e derrotar Agnes Takion e... Mano, pode assistir que é cinema, cara. Eu bato palmas pra isso aqui, na moral. Inclusive o Anilist, que é aquele site pra catalogar anime e mangá que você já viu, fez uma pegadinha de 1º de abril, onde o site... Cara, que caralho é Anilist, mano? Aqui como que é o nome do... Cara, o bagulho aqui, mano, é My Anime List, cara. Que porra de Anime List, o que? My Anime List, parceiro. Foi invadido por uma Musume. Agora, se você quiser ir bem mais a fundo na franquia, existe o jogo 2D Pixel Art, uma Musume Party Dash, que é só pra quem tem coragem mesmo. Tem várias modalidades na gameplay, como se fosse um party games da vida mesmo. Ao mangá spin-off Star Blossom, cuja protagonista é Sakura Laurel, que é elogiado pela relação treinador versus uma, que neste mangá é a treinadora aprendiz Tsupaki Akeishi. Não falei antes, mas o Mayuro também tem a sua subsequência, que é o Mayuro Pretty Grey, que é literalmente só focado nas umas de cabelo cinza. Starting Gate, que é literalmente o portão de partida. Este é o primeiro mangá protótipo, onde as umas estão ligeiramente diferentes, sendo que neste mangá, o Gorikep até fala com a Special Sendo que no primeiro dia de aula do anime, quem recebia ela era a Harurara, mas aqui é a... Tem também esse spin-off aí que eu não consigo pronunciar, que é focado numa mini Gold Ship no jardim de infância. Imagina que seja pique Dr. Slump das ideias. Lembrando que a Gold Ship tem um próprio canal no YouTube chamado Pakatu. Sim, tem o jogo do Roblox do Musume. Que lá que você vai lá e corre com as skins do bagulho. É a onomatopeia para os passos do cavalo. Verdade, Harurara Gambaro, um spin-off da queridíssima Harurara, só que tomboy. Uma Musumeshi que é... Não, tem nada a ver com isso aí não. Que tem foco no cotidiano e, pasmem, na gastronomia sobre o que as garotas cavalos comem. Quero nem ver o da Gorikep, cara. Bom, vou acabar esse vídeo por aqui. Eu espero que com esse vídeo sobre garotas cavalos eu possa ter entretido ou revelado fatos desconhecidos pra vocês. Porque se puder, dê uma chance ao anime. A primeira temporada não é tão boa, mas a partir da segunda você vai perceber como é a história da vida aos cavalos na vida real. Que... Sim, mano. Eu vou terminar de assistir o Pretty Derby. Aqui, ó. Não, vou finalizar por aqui a live mesmo, mas... Por aqui? Acho que é, vou finalizar por aqui.
Porém, vou fazer uma São enquete aqui. remontados em uma história harmoniosa e de certa forma bem emocionante. Eu irei ficar por aqui, eu espero que vocês não tenham gostado e é isso aí. Depois de Até mais, 2 fiquem com vídeos o com Thiago. referência a um museu, agora temos um vídeo com um museu. Dito isso, agredi então digital. Um vídeo, cara. Se você assistir a segunda temporada de Demon Museu Pretty Derby e não chorar, você não tem coração. Deixa eu finalizar aqui. O museu é uma obra-prima profunda e complexa. Apenas eu entendo ela! Apenas eu entendo ela. E viciante. Não que não é tão popular no Brasil, porque precisa ter no meio de intelecto para apreciar. Aí é foda. Aí é foda. Senna é a perfeita representação da jornada. Eu ia falar jornada. Jornada. Uma das melhores construções de personagens que já vi. Cinderella Green não existe vilões, existe sim personagens secundários tão fantásticos que às vezes a gente fica até triste quando eles perdem em meio a um mundo de rivalidade monstruosa, porém executados com respeito e admiração mútua. Outra coisa que nos segura na obra é o fato de que nem sempre o protagonista vence. Isso devido ao fato de eventos de corrida serem reproduções históricas dos cavalos reais e as corridas disputadas na vida real. Não entendo porque não tem nenhum canal grande falando de um de Derby e Cinderella Grey. Só se fizer um canal sobre sobre a franquia Musume, mano. Só se tiver um canal disso. Mas aí teria que fazer, sei lá, um canal sobre Nekopara. Quem fala de Nekopara, mano? Nekopara é literalmente uma visual novel de hentai. Além de ter o... Visual novel, tecnicamente, a maioria são erogi, mas beleza. É uma visual novel erogi e tem um anime lá de Nekopara. Eu não tanquei assistir, não.